sinistros. Mas agora, cientistas descobriram que alguns lagos são mesmo perigosos. Em todo o mundo, há mais de 100 lagos de origem vulcânica que ameaçam milhões de pessoas. Mas como será que um lago pode se tornar assassino? Se existisse uma lista com os lugares mais perigosos da natureza, seria difícil acreditar que os lagos estariam no topo. Durante séculos, alguns foram venerados como lugares sagrados. Outros se transformaram em pontos turísticos. Uns ainda são desconhecidos, mas muitos têm algo em comum. Estão localizados em regiões vulcânicas. Alguns ocupam a cratera de vulcões ativos. E agora, cientistas descobriram que eles podem causar uma série de problemas. Uma prova surgiu na República dos Camarões, costa oeste da África Central. Este é o Lago Nyos. Ele fica na cratera de um vulcão adormecido. Em 1986, mais de 10 mil pessoas moravam nos vales que cercam o lago. E, de repente, uma tragédia. O padre James Nealon, um missionário católico, morava nas montanhas a 3 horas do vale. A vila de Nyos fazia parte de sua paróquia. Era uma atmosfera muito agradável, um lugar colorido, divertido. Eu adorava morar lá. As pessoas eram simpáticas e gentis. No dia 22 de agosto de 1986, ele pressentiu que algo estranho havia acontecido em Nyos. Na manhã de sexta-feira, havia boatos de que alguém havia morrido. E com o passar do dia, os rumores aumentaram. No dia seguinte, o padre partiu para Nyos com Hortência, sua ajudante na paróquia, para desvendar o mistério. Quando se aproximaram da vila, sempre movimentada e barulhenta, estranharam o silêncio. Tudo estava muito quieto. Não tinha qualquer ruído, nenhum barulho de animais ou pássaros, nada. Na primeira casa, no quarteirão do mercado, eles se surpreenderam. Todos dentro de casa estavam mortos. Havia cadáveres nas ruas. O padre disse que deveríamos continuar até chegarmos à escola dos missionários. Ao caminhar, encontraram mais corpos. Famílias inteiras mortas, aparentemente, enquanto faziam as tarefas do dia a dia. Em uma rua, todas as pessoas estavam mortas. Na cozinha, uma pessoa que preparava o almoço estava parada, em pé, como se ainda estivesse viva. Quando chegaram até a escola, viram o professor Vincent e a esposa com os filhos no colo, todos sem vida. Ficamos apavorados. Víamos pessoas mortas, tentávamos não olhar, mas havia morte por todos os lados. Para onde quer que nos voltássemos, víamos homens, crianças, animais, todos mortos. Era um silêncio absoluto. Indo de casa em casa, começaram a encontrar alguns sobreviventes, pessoas ainda em estado de choque que haviam testemunhado a tragédia. A tarde do dia 21 de agosto foi calma. Por volta das 9 da noite, ouvimos um barulho, como um trovão vindo do lago. Eu olhei, vi uma luz refletida na água. Fui para a rua e havia um cheiro horrível no ar. Parecia ovo podre. Eu nunca tinha sentido um cheiro como aquele.
Os criadores de gado que vivem no alto das montanhas contam que viram uma onda imensa, com mais de 24 metros de altura. Segundo eles, a água do lago se transformou, ficou com uma coloração alaranjada. Meus filhos choravam. À nossa volta, as pessoas estavam morrendo. Naquela noite, Al-Haji perdeu 31 parentes. Pelo menos 1.700 pessoas morreram. Dias depois, vários cientistas começaram a chegar para investigar o ocorrido, incluindo o especialista em lagos George Kling. Um ano antes, ele havia inspecionado a região e não havia encontrado nada estranho. O lago estava completamente diferente do que eu havia visto. Parecia que uma onda gigante ou um furacão tinha passado por lá e modificado a vegetação e a cor da água. Os relatos dos sobreviventes que mencionavam a sensação de calor e o mau cheiro levaram os investigadores a formular uma hipótese. Todos acreditavam que havia sido apenas mais uma explosão vulcânica. No entanto, quando examinaram a vegetação à procura de sinais de sulfato de hidrogênio, o gás que tem cheiro de ovo podre e é expelido pelos vulcões, não encontraram nada. Também não havia evidências de mudança na temperatura do lago. E ninguém havia visto uma erupção. Mas algo havia mudado a cor da água para uma tonalidade laranja. Uma pista para resolver o enigma estava a quase 13 mil quilômetros, no estado americano do Oregon. Desde 1902, o Lago da Cratera faz parte de um parque nacional. Com mais de 32 quilômetros quadrados, ele contém cerca de 19 trilhões de litros de água. É o 7º lago mais profundo do mundo, com quase 600 metros de profundidade. Para termos uma ideia, se fosse mergulhado ali, o edifício Empire State desapareceria. Nunca houve mortes inexplicáveis no Lago da Cratera, mas os cientistas estudam cada detalhe do lugar. E o que descobriram aqui talvez ajude a explicar o terrível mistério de Nios. Mark Buchtenica trabalha no Parque Nacional. É o atual pesquisador de um trabalho desenvolvido há mais de 100 anos. É preciso levar em conta que estamos dentro de um vulcão. Todo o histórico de violentas erupções e da evolução da montanha está detalhado e registrado à nossa volta, na geologia e na paisagem ao redor da cratera. Atualmente, Buchtenica recolhe amostras de água de diferentes profundidades. Ele fica atento a qualquer sinal de mudança na água que dê indícios de uma futura atividade vulcânica. Ele também verifica a visibilidade. As águas do Lago da Cratera têm uma incrível coloração azul intensa e, mesmo nas regiões mais profundas, continuam cristalinas. De fato, o Lago da Cratera possui uma das águas mais translúcidas do mundo. São claras como cristal. Buchtenica mede a limpidez inserindo um disco na água até que ele não fique mais visível. Assim, ele consegue calcular a profundidade. Parece amador, mas funciona. O recorde de visibilidade do Lago da Cratera é de 40 metros. Hoje, a visibilidade está em torno de 30 metros. Para entender como o Lago da Cratera pode lançar luzes sobre o mistério de Nios, temos que voltar no tempo, 7.700 anos.
Naquela época, a paisagem era dominada pelo Monte Mazama, um vulcão com 3.600 metros. Subitamente, o Mazama entrou em atividade. A erupção foi 42 vezes mais violenta do que a ocorrida no Monte Santa Helena em 1980, a maior já vista no continente americano. Na época, foram expelidos quase 20.000 metros cúbicos de lava. Lendas indígenas contam que o dia virou noite por quase uma semana. A erupção foi tão violenta que 1.600 metros do alto do vulcão desmoronaram, formando uma cratera com mais de 9 quilômetros de largura. 8.000 anos depois, as chuvas e o degelo da neve se acumularam e deram origem ao Lago da Cratera. Hoje em dia, as águas transmitem a sensação de paz e tranquilidade. Mas Book Técnica sabe que o magma responsável pelas erupções vulcânicas ainda arde a 12 quilômetros abaixo da superfície da Terra. A paisagem pode passar por mudanças geológicas sem esboçar qualquer sinal visível de alteração, porque o lago oculta os vestígios. Mark fez essa descoberta em 1988, quando se tornou o primeiro pesquisador a examinar o ponto mais profundo do lago. Leva de 20 a 30 minutos para chegar ao fundo do lago em um submarino. Ao mergulhar, você se depara com um azul intenso, que se turva aos poucos, até a escuridão total. As luzes do submarino revelam uma paisagem em que predominam rochas pontiagudas formadas pela lava que esfriou ao entrar em contato com a água. Usando um sonar de última geração, Mark cria um desenho preciso do fundo do lago. E também vê algo inesperado. 2 piscinas rodeadas por colônias de bactérias douradas. É raro encontrar esses micro-organismos vivendo na escuridão absoluta, longe da luz do sol. Mark acredita que as colônias devam retirar das piscinas a energia de que precisam para se desenvolver. Para comprovar a teoria, ele mede a temperatura e verifica que os reservatórios são mais quentes que as águas do lago. Em seguida, o cientista analisa a composição do líquido e conclui que o teor de solução salina é 10 vezes mais alto e contém dióxido de carbono. São águas termais. O calor e o gás vêm de quilômetros abaixo da superfície, onde corre o magma. Por ano, toneladas de dióxido de carbono penetram no lago, sinal de que o gás pode estar presente em outros lagos de origem vulcânica, como, por exemplo, Nios. Teria sido o dióxido de carbono o gás assassino que causou as mortes na República de Camarões? E no próximo bloco, o lago nos Estados Unidos que emite 100 toneladas de dióxido de carbono por dia. Poucas pessoas consideram os lagos lugares perigosos, mas os que ficam em áreas vulcânicas podem conter gases tóxicos fatais. Em 2006, um gás proveniente de um vulcão matou 3 pessoas em Mammoth Lakes, na Califórnia. A cidade turística foi construída dentro da cratera de um gigantesco vulcão ativo, o Long Valley. Por toda a região, os visitantes podem ver gases vulcânicos sendo expelidos.
Os mais comuns são o vapor d'água, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. Esses gases começam a jornada a 8 quilômetros de profundidade. Ali, o peso das rochas cria uma pressão pelo menos 2.000 vezes maior do que a da superfície, que aprisiona os gases no magma. Mas, quando o magma se aproxima da superfície, o peso das rochas diminui e a pressão cai. Os gases começam a se desprender do magma e se infiltram pela crosta terrestre até chegar à atmosfera. O geologista Charles Watson estuda as ameaças do lago Horseshoe, próximo ao principal resort de Mammoth. A predominância de pedra-pomes na região é um indício importante. É uma rocha muito leve, porosa e cheia de gases. Ela é produzida quando o magma, repleto de gás, é lançado na atmosfera. Quando a lava esfria e se solidifica, cria todas essas bolhas e pequenas cavidades. A densidade é tão baixa que a rocha flutua na água. Ela indica a existência de gases debaixo deste imenso vulcão. Mas há um sinal ainda mais preocupante da atividade do vulcão. É um assassino silencioso, escondido entre a vegetação e o lago. No começo da década de 90, as árvores ao norte do lago começaram a morrer. A causa? Altas concentrações de dióxido de carbono. Os cientistas descobriram que cerca de 100 toneladas do gás escapam do lago por dia, o que aumenta o nível de gás carbônico no solo 95 vezes acima do normal. Um teste simples no terreno próximo ao lago mostra o que isso significa na prática. O dióxido de carbono é mais pesado que o ar. Então, o que fazemos é cavar um buraco. O gás irá deslocar o oxigênio, ocupar a cavidade e apagar a chama. O fogo precisa de oxigênio para queimar. Sem ele, a chama desaparece. Sequer conseguimos acendê-la novamente. Altas concentrações de dióxido de carbono podem extinguir uma chama produzida por butano em segundos e provocar efeitos mortais nos homens. A concentração normal de dióxido de carbono no ar é de apenas 0,35%. Quando esse nível aumenta para 1%, provoca vertigem, dores de cabeça e alucinações. Acima de 17%, causa inconsciência e leva à morte em questão de segundos. O vento costuma dispersar o dióxido de carbono em Mammoth Lake de forma segura. Mas, em 2006, investigadores confirmaram que uma alta concentração do gás matou 3 patrulheiros que se abrigavam em uma caverna na montanha. Nenhuma erupção vulcânica foi registrada na época. Então, será que foi o dióxido de carbono o que matou mais de 1.700 pessoas no Lago Nyos em 1986? Quando os pesquisadores chegaram a Nyos, não encontraram evidências de erupção vulcânica, mas constataram que havia dióxido de carbono na água, mas apenas em pequenas quantidades. As autópsias realizadas nas semanas seguintes revelaram que o dióxido de carbono foi a principal causa das mortes. Mas ainda há um mistério. O Lago Nyos produz por volta de 15 toneladas do gás por dia. Bem menos do que as 100 toneladas diárias do Lago Horseshoe, nos Estados Unidos. Então, como poderia ter matado as pessoas que viviam até 25 quilômetros distantes do lago?
Os cientistas estimam que seriam necessários quase 2 milhões de toneladas do gás para provocar a tragédia. Uma quantidade até então só registrada em erupções vulcânicas, o que não aconteceu em Nios. O especialista em lagos da Universidade de Michigan, Dr. George Kling, concluiu que esse imenso volume de dióxido de carbono estava, de alguma maneira, retido nas águas do lago. É estranho imaginar que um lago poderia conter tanto gás carbônico. O magma debaixo de Nios libera o dióxido de carbono, que se move através da crosta terrestre até alcançar o fundo do lago. Os especialistas calculam que 5.000 toneladas do gás penetram no lago por ano. Mas o que será que este lago tem de diferente que o faz acumular tanto dióxido de carbono? Nios possui cerca de 207 metros de profundidade e 177 bilhões de litros de água. O peso do líquido e a pressão aumentam no fundo do lago e chegam a ser 20 vezes maior do que na superfície. Em grandes concentrações e sob alta pressão, o dióxido de carbono se dissolve em fluidos. É o que acontece em uma garrafa de champanhe. O dióxido de carbono é o responsável pela efervescência da bebida. O líquido, sob alta pressão, e o gás são mantidos dentro do recipiente fechado com a rolha. Quando se abre a garrafa, a pressão diminui. Uma concentração menor de dióxido de carbono retorna ao estado gasoso. O gás escapa do líquido sob a forma de bolhas. Em Nios, o peso da água na superfície funciona como a rolha. O grande volume de água mantém o gás diluído no fundo do lago e ele pode chegar a altíssimas concentrações. As águas profundas de Nios podem armazenar aproximadamente 2 toneladas de gás carbônico dissolvido. Contudo, levaria mais de 3 séculos para acumular essa quantidade de gás. Na maioria dos lagos de origem vulcânica, o dióxido de carbono se dissipa ao longo do ano. No verão, a superfície recebe mais calor do que as águas profundas. Do mesmo modo que o ar aquecido faz os balões flutuarem, a água mais quente fica por cima das águas mais frias no fundo do lago. Mas, no inverno, essas águas esfriam mais rápido do que as que estão embaixo. Elas se tornam mais densas e descem, forçando as águas geladas do fundo a circular e subir. Quando as águas profundas se elevam, a pressão diminui e o dióxido de carbono dissolvido escapa para a atmosfera. Esse processo evita que o gás se acumule ao longo dos séculos. Mas não há estações frias em Nios. Nesta região equatorial, o calor do sol constante durante todo o ano mantém as águas da parte de cima sempre aquecidas e mais leves. Com o passar do tempo, o lago desenvolve camadas distintas de água, cada uma com uma densidade diferente. Essa estrutura, que lembra as camadas de um bolo, é chamada de estratificação. Significa que o dióxido de carbono permaneceu nos níveis mais profundos por séculos. Uma equipe de cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, estudou a formação do gás no lago estratificado. Modelos, aqui em vermelho, reproduzem a ação do dióxido de carbono diluído no lago Nios. Ele se acumula na camada de água mais baixa e densa, incapaz de atravessar as camadas superiores. Por isso, assim como a rolha precisa ser retirada da garrafa para soltar o gás espumante, algo parecido pode ter acontecido no dia 21 de agosto de 1986, para liberar mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.
É possível que o desmoronamento de uma das encostas da cratera tenha desencadeado a tragédia. As rochas que caem no lago movimentam a água estratificada, empurrando a camada rica em dióxido de carbono em direção à superfície, onde ela explode, desprendendo o gás. Uma nuvem de dióxido de carbono ocupa a cratera e se desloca para as margens, aderindo ao solo. Por ser 1,5 vezes mais pesado que o ar, o gás desce a montanha em direção às áreas mais baixas, como se fosse um rio. A maioria dos moradores da vila não teve chance de escapar. Ainda hoje, 12 mil pessoas continuam desalojadas. Em 2001, foi instalada uma tubulação para retirar os gases. Sifões extraem o dióxido de carbono do lago de forma segura. O nível de gás tem diminuído aos poucos, mas até hoje, Nios ainda tem mais gás carbônico do que na época da tragédia. Teria sido Nios um caso isolado? Ou outros lagos de origem vulcânica também podem acumular gases ao ponto de se tornarem perigosos? 3 elementos são decisivos: a existência de dióxido de carbono dissolvido na água, uma profundidade de no mínimo 50 metros, capaz de criar pressão sobre o fundo do lago, e um clima equatorial que impeça os gases de serem liberados na atmosfera nas estações mais frias. A união desses 3 fatores não é comum, o que reduz os riscos em boa parte dos lagos vulcânicos. Mas existe um lugar que preocupa os cientistas. O lago Kivu, na fronteira da República Democrática do Congo com Ruanda, é 2.000 vezes maior que Nios e tem 1.000 vezes mais dióxido de carbono diluído na água. Além disso, o Kivu fica perto de um vulcão ativo. Alguns cientistas acreditam que uma erupção poderia provocar a liberação catastrófica de dióxido de carbono, ameaçando a vida de 2 milhões de pessoas que vivem nos arredores. Uma rara combinação de circunstâncias tornam lagos de origem vulcânica, como Nios e Kivu, mortais. E no próximo bloco, nos Estados Unidos, a montanha com um lago que pode ruir. Os moradores teriam apenas 40 minutos para escapar.